e na conjuntura atual a invasão da Rússia tem demonstrado de forma muito evidente a todos os povos que têm de estar preparados para lutar pela liberdade e pela autodeterminação e que esses não são de forma alguma valores adquiridos. Nessas circunstâncias, Ricardo Jorge Pinto, esta guerra pode fazer também com que as opiniões públicas na Europa, mas também em Portugal, vejam com outros olhos a necessidade de maior investimento na defesa. Naturalmente que sim, da mesma maneira que a pandemia chamou a atenção para essa necessidade de reforço na área da saúde, e eu penso que aí as pessoas foram mais sensíveis àquilo que eram as lacunas que há muito tempo vinham a ser apontadas, quer por médicos, por enfermeiros, enfim, pelos funcionários da área da saúde. O mesmo acontecerá agora na área da defesa. Eu diria até, mas aqui especulando naturalmente, que esta massa humana que aqui se concentrou em Braga, em parte também se deve a essa consciência de que para mantermos a paz, e há pouco alguém falava era até um brasileiro que estava aqui e dizia que se sente seguro e que se sente confortável, que para garantir essa paz é preciso exatamente ter umas Forças Armadas competentes, equipadas e sobretudo motivadas, e essa motivação tem que ser em grande parte também pelas condições de trabalho que lhes são dadas, como acontece em qualquer profissão. Comandante Silva Pinto, as Forças Armadas têm tido um problema de efetivos, há um número abaixo do recomendado nas fileiras das Forças Armadas, mas ao olhar para aquilo que tem sido a reação das pessoas que vieram aqui assistir a esta cerimónia, parece que já há aí uns candidatos às Forças Armadas na multidão. Sim, temos aqui realmente um sinal muito positivo dos jovens que há pouco, quando entrevistados, demonstraram a sua vontade, e tudo começa por aí também. A divulgação é uma das medidas mais importantes que nós estamos agora a levar a cabo. E é verdade que nós temos um déficit de efetivos para aquilo que é o referencial de 30 a 32 mil definidos pelo poder político. Nós atualmente temos cerca de 27 mil efetivos no ativo e na reserva, mas a prestar serviço efetivo. E de facto isso leva-nos a que tenhamos que colmatar aqui essa lacuna de cerca de 3 a 5 mil militares, e é um dos maiores desafios que nós temos, porque as pessoas nas Forças Armadas são o ativo mais importante. E por isso nós temos, para um desafio complexo, não uma única medida, mas várias medidas que estão, umas já a ser postas em práticas, outras serão quando for possível, mas eu voltava à questão da divulgação, e ficou aqui bem patente em Braga os resultados que esse programa de divulgação das Forças Armadas virá a ter. Estamos confiantes com isso, e permita-me nesse âmbito referir que nós durante esta semana fomos a 25 escolas aqui do Concelho de Braga e tivemos em contacto com 1.200 alunos, desde o primeiro ciclo até à Universidade do Minho, onde conseguimos implementar um programa vasto de divulgação das Forças Armadas, segmentado para o quarto ano, que é o Alista-te por um dia, onde as crianças podem assistir àquilo que são um dia numa unidade militar, desde o içar da bandeira até algumas atividades militares, obviamente. Por que tem sido tão difícil manter e chamar mais jovens às Forças Armadas? Por que a carreira militar deixou de ser tão aliciante como era no passado? Olha, isso é um problema que está muito bem estudado, deve-se a múltiplos fatores, entre os quais esta própria geração dos jovens que não está tão inclinada para uma vida de maiores sacrifícios como é exigido aos militares, mas também muito porque às vezes não conhecem as oportunidades de carreira que poderiam ter nas Forças Armadas. Veja que as Forças Armadas permite ter todas as carreiras que se tem na vida civil e depois mais aquelas de âmbito operacional. Portanto, pode ser aqui um fator muito motivante para um jovem que não queira passar a vida sentado à secretária, possa ter como o seu local de trabalho um navio em operações no mar,
pode vir a aspirar, agora que está tão em voga outra vez, os Top Gun, e vimos aqui o F-16, que teve um enorme sucesso, pode vir a ter uma oportunidade de vir a trabalhar naquilo que são os caças, que trabalham com todas as esquadras da NATO. E agora vou parar um bocadinho porque não se consegue ouvir, julgo eu. É a banda da Armada que nesta altura está a passar em frente à tribuna. O da Marinha é constituído por uma companhia de militares pertencente a unidades navais de superfície. Mas retomando, há aqui um outro conjunto de medidas que estamos a implementar. O nosso principal déficit é ao nível da categoria das praças e, por isso, precisamente para o Exército e para a Força Aérea, está agora em curso a possibilidade de virmos a criar um quadro permanente para as praças destes dois ramos. O Governo admite a criação desse quadro permanente para certas capacidades técnicas não ficarem dependentes de voluntários que podem ou não existir, mas essa tem sido uma intenção enunciada desde 2019 e a verdade é que tem sido sucessivamente adiada. Eu julgo que estará a falar do regime de contrato especial. Isso, de facto, permite que o regime de contrato, que normalmente é por 6 anos, possa ser estendido para algumas categorias especiais. O que eu me referia era a criação do quadro permanente de praças do Exército e da Força Aérea, que, à semelhança daquilo que acontece na Marinha, permitiria que estes militares tivessem uma carreira, a possibilidade de progressão na carreira de praças, e isso também seria um fator que nós queremos que possa vir a ajudar a reter estes militares da categoria de praças. Começam agora a desfilar as brigadas de intervenção. Algumas destas brigadas estão, nesta altura, também a desempenhar missões no estrangeiro e uma das principais está precisamente na Roménia. É nesta altura, aliás, a missão que emprega mais militares das Forças Armadas, uma totalidade de 222 militares da Companhia de Infantaria Mecanizada do Exército, além de 7 veículos táticos. Esta missão começou a 15 de abril, foi aliás visitada pelo Primeiro-Ministro António Costa ainda no mês passado, a 19 de maio. Eles estão na base de Caracal e têm desenvolvido exercícios conjuntos com outras forças da NATO, precisamente como fator de dissuasão e de defesa da fronteira da NATO, da fronteira mais a leste, precisamente na fronteira com a Ucrânia. É a missão com mais militares nesta altura e uma das missões determinantes da NATO como dissuasão à ameaça russa. É verdade, nós na Roménia temos atualmente, para além dos militares que fazem parte desta companhia mecanizada, temos também um grupo de operações especiais, cerca de 20 militares de operações especiais também a atuar neste território, uma unidade de defesa antiaérea equipada com mísseis Stinger e, muito importante para as nossas missões, empenhamos também neste contingente nacional uma capacidade de recolha de informações, um módulo conjunto de informações constituído por militares dos 3 ramos e equipados com drones, que nos permite ter um panorama do local onde estamos a atuar e recolher informações que também partilhamos com os nossos aliados da NATO e dos quais também recebemos informações para, a todo momento, conseguirmos perceber qual é que é a evolução da ameaça a leste. Prontidão, flexibilidade e sentido de missão. Nesta altura vemos já em marcha acelerada uma força de fuzileiros da Marinha.
E isso leva-nos também a outra missão a leste, na Lituânia, onde estão precisamente 146 fuzileiros numa missão que começou a 1 de junho e vai durar 3 meses. É mais uma missão importante para a tranquilização da zona a leste da Europa. Foi, aliás, uma missão que a NATO implementou em 2014, na sequência da invasão da Crimeia pela Rússia e da anexação da Crimeia. Essa missão de tranquilização está, nesta altura, a ser assegurada por fuzileiros, precisamente desde o dia 1 de junho. É o grito dos fuzileiros, a sua passagem também muito aplaudida pelas pessoas que estão a assistir ao desfile militar. Antes dos fuzileiros terem ido para a Lituânia, eram precisamente F-16 que ajudavam também a policiar os céus a leste da Europa. Nós tivemos até ao final de março 6 F-16 empenhados naquilo que tem sido o nosso contributo anual para o policiamento aéreo no quadro da NATO. Esses 6 F-16 tiveram também, com um destacamento de pessoal que permite que essas operações sejam realizadas em territórios longínquos. Neste caso foi na Islândia. Portugal tem participado anualmente nesse esforço de vigilância aérea e de defesa aérea de leste, nomeadamente nos Bálticos, mas também já estivemos presentes na Polónia e na Roménia. Este ano foi na Islândia e mantemos 6 F-16 em prontidão, em altíssima prontidão, para o caso de ser necessário virmos a reforçar aquilo que é atualmente a prioridade da Aliança Atlântica de dissuasão da ameaça da Rússia. Este conflito e a invasão da Ucrânia, Ricardo Jorge Pinto, também levou a que a NATO tenha hoje uma importância maior que nos últimos anos vinha sendo a ser dissipada. É verdade. Jens Stoltenberg, o líder da NATO, tem chamado a atenção para isso, para o papel absolutamente fundamental da NATO agora que a guerra nos entrou por portas dentro e, sobretudo, apelando àquilo que é o moto da Aliança Atlântica, que é quando um país é atacado, todos vão dar uma resposta. E neste momento isso poderá ser crucial perante uma ameaça russa que não exclui a possibilidade de atacar países membros da NATO. Temos que perceber que o ataque agora a um desses membros da NATO é também um ataque a Portugal e aí a resposta tem que ser dada e aí a NATO também ganha uma dimensão muito mais relevante. Claro, sabemos, a NATO tem nos Estados Unidos a sua locomotiva fundamental, mas os aliados europeus se parecem cada vez mais integrados com aquilo que é o espírito e a estratégia da Aliança Atlântica. As divergências, até políticas, que chegaram a existir, e eu recordo que durante o mandato do ex-presidente Donald Trump houve ali claramente alguns atritos entre a posição que o presidente norte-americano tinha acerca do papel da NATO e aquilo que, na verdade, os europeus achavam que deveria ser. Parecem já longe os tempos em que o presidente francês Emmanuel Macron dizia que a NATO estava em morte cerebral, que quase que tinha desistido da sua estratégia. Agora, mais do que nunca, até mais do que na própria União Europeia, nota-se uma unidade dentro dessa comunidade da Aliança Atlântica que pode ser fundamental para a resposta a esta ameaça russa. E a verdade é que uma das razões que o presidente russo, Vladimir Putin, tem invocado
é aquilo que ele considera ser o cerco que os países ocidentais lhe estão a fazer, nomeadamente pela aproximação progressiva dos países da NATO. A questão da integração da Ucrânia na NATO, percebemos, foi uma das matérias essenciais até nesta tentativa de negociação de paz entre a Ucrânia e a Rússia, exatamente porque a Rússia não admitirá que a Ucrânia possa pertencer à NATO. Mais importante do que isso, que tenha ali colocadas armas dos países da NATO que constituem uma ameaça a Moscou. Já fizemos aqui referência à importante cimeira da NATO que vai acontecer no final de junho e os Estados Unidos, Ricardo, também já começaram a avisar que os Estados-membros terão de gastar mais do que aquilo que era o compromisso estabelecido até agora, 2% do PIB em defesa, sendo que nesta altura apenas 8 países da NATO acabam por cumprir esse compromisso. Todos os outros países, e Portugal está incluído, gastam menos do que essa fasquia. Há margem para isso? Tem que haver. Há 5 anos, Donald Trump tinha vindo exatamente à Europa queixar-se de que os aliados europeus não estavam sequer a atingir aquilo que era o patamar exigido pela NATO. A partir daí, parece que as palavras de Trump tiveram algum efeito e houve um aumento, embora apenas marginal, de aproximação a esse valor. Agora, como eu há pouco recordava, Jake Sullivan já chamou a atenção para a necessidade de ter que se ultrapassar esses 2%, de se investir mais no sistema de defesa. Num sistema de defesa que é também, por sua vez, cada vez mais complexo, porque as ameaças vêm de muitos lados. E nesta altura vemos já uma força de comandos e também logo atrás de paraquedistas, forças especiais que também têm participado nas missões no exterior. Comandada pelo Tenente-Coronel de Infantaria, Laranjeira Neves. Passagem dos paraquedistas a causar grande impacto também aqui na Avenida da Liberdade. Os paraquedistas que foram as primeiras tropas especiais portuguesas. Eles estão agora em missão na República Centro-Africana, uma missão ao serviço das Nações Unidas, uma das mais perigosas missões das Forças Armadas atualmente, já que a República Centro-Africana é também um dos países mais violentos do mundo. Passagem dos paraquedistas que entoam o cântico Ó Pátria Mãe a causar impacto, José António Pereira. Nesta altura são muitas as pessoas que por aqui estão, ainda à espera do resto do desfile. Esta senhora veio de propósito de Lisboa, tem um filho na Academia Militar.
Colégio Militar, peço desculpa, há bocado confundi-me porque falou na Academia Militar, segundo o que eu entendi, mas de facto são muitas as pessoas que por aqui estão e que vieram também de longe juntar-se a estas comemorações em Braga. O que representa para si isto É um hoje? privilégio e um orgulho enorme vir a representar e ver o meu filho aqui no Colégio Militar e tão bem que esteve. É um orgulho. Quase que sou uma Dona Dolores, desculpe-me a ousadia, mas a verdade é essa, numa versão diferente, militarizada. O que é que significa o discurso do Presidente da República numa altura destas, em que olha muito para a noção do povo e da população na identidade portuguesa? Eu acho que é muito importante, cada vez mais, nomeadamente neste contexto que estamos agora de guerra, não é? Portanto, a união é fundamental e unirmos, portanto, todas as nações, nomeadamente também os portugueses, em prol do bem de todos e do bem-estar da nossa sociedade, sobre tudo isso, que temos grandes desafios pela frente. Há muitas famílias aqui reunidas, muito obrigado, que vieram de longe para perceber, de certa forma, as comemorações que aqui se vão vivendo. Estas senhoras, mãe e filha, são daqui de Braga, desceram de casa até à avenida para ver todo este desfile. O que é que estão a achar? Bonito, muito importante, é muito bonito, gosto muito, é bom para a cidade de Braga, que é bonita e está a crescer. Gostei muito, gostei mesmo muito. A cidade de Braga, de facto, já tem crescido e nos últimos dias houve aqui um grande alvoroço em torno das comemorações 10 de junho. Esta demonstração ainda tem uma força maior numa altura em que a Europa vive uma guerra? Sim, tem uma força maior. E levamos a cidade de Braga a outro patamar, infelizmente num período de guerra, e isto mostra que nós também podemos ajudar a Europa neste sentido e a Ucrânia neste sentido, porque temos forças militares para tal, e foi só uma demonstração do que a cidade de Braga é capaz de fazer. E quando ouviu estes discursos, estas duas intervenções, tanto de Jorge Miranda como depois o Presidente da República, como é que encara estas palavras, esta defesa da pátria, da língua portuguesa? Temos feito um caminho certo? Temos, eu defendo Portugal com todos os aspectos, sou portuguesa, gostei muito das palavras do Sr. Presidente, acho que ele defende muito o povo português e nós lá fora mostramos aquilo que somos. Bem, muito obrigado. Já desfilam as forças a cavalo, numa altura em que se vão notando também muitos olhares emocionados, são familiares dos militares que por aqui vão passando e também, claro, presença constante no 10 de junho dos antigos militares. Eu estou junto à tribuna dos ex-combatentes e é muito interessante de ver o orgulho e a emoção com que assistem a este desfile militar. Há pouco ouvia-se de um ex-combatente da tribuna para quem está a desfilar Força Juventude. Vou tentar falar com alguns destes ex-combatentes. Este senhor que há pouco me confessava que estava um bocadinho emocionado e que se emocionou quando também fez este desfile. É óbvio. Muito boa tarde. Eu, antes de mais, quero agradecer a toda esta população pelos ânimos que nos fizeram, o bater de palmas. Isto é um reconhecimento de que realmente os ex-combatentes ainda são alguém na vida e que sabem muita gente que estão hoje aqui em liberdade, é a nós que nos deve. Fala-se muito no golpe de Estado dos capitães. Os capitães tiveram alguma influência nisso, mas nós é que andámos a limpar o terreno, depois do terreno limpo é que eles avançaram, e com razão. Sente algum orgulho quando assiste a este desfile? Sinto bastante orgulho, porque sou um ex-combatente, sabemos muito bem o que passamos na vida. Nós é preciso reconhecer uma coisa, deixámos namoradas, mulheres, filhos, alguns deles, e fomos com 21 anos de idade para uma guerra. O senhor esteve em Moçambique? Em Moçambique. Em 69 fiz parte da Operação GES, e em 1970 veio para a Operação Angórdio. Tive 27 meses em Moçambique e sempre em zona 100% operacional. Quando desfilou, foi muito aplaudido. Dá-lhe algum conforto agora o aplauso desta população? Dá e bastante, porque há realmente um conforto, um conhecimento de uma população, que muitos deles que nos bateram palmas nem sequer eram vivos, mas conhecem parte da história, não é? E eu até já estou farto de dizer em várias reuniões que faço que havia de haver uma disciplina obrigatória na escola, desde a escola primária, para dar a conhecer realmente o que é que foi a guerra. Porque eu ainda aqui atrasado vi na televisão uma jornalista a entrevistar um estudante com uma capa de universidade e que lhe perguntou quem foi o primeiro rei de Portugal. A resposta dela foi imediata, foi Mário Soares. Não foi Mário Soares o primeiro rei de Portugal. Nós sabemos que Dom Afonso Henriques. Os ex-combatentes aqui a quererem também que a história da descolonização seja bem ensinada nas escolas portuguesas. É com orgulho e emoção que vão assistindo a este desfile militar.
E agora começa a parte motorizada do desfile. Ao todo serão 80 viaturas. As primeiras 3 são viaturas blindadas Pandur e estão precisamente sediadas no Regimento de Cavalaria número 6, aqui na cidade de Braga. São essas viaturas que iniciam o desfile das viaturas motorizadas dos 3 ramos das Forças Armadas. Também uma componente importante, algumas destas Pandur são também viaturas táticas. Comandante Silva Pinto, estão nesta altura ao serviço da missão na República Centro-Africana e também na Roménia. Estas viaturas são particularmente importantes na Roménia, onde participamos com uma companhia mecanizada e projetámos 7 destas viaturas Pandur, que são aquilo que equipa as nossas forças médias terrestres. Também na República Centro-Africana, embora aí as principais viaturas que equipam as nossas forças, seja de comandos, seja de paraquedistas nesse teatro, sejam aquelas designadas por VAMTAC, que também iremos ver, temos o reforço de viaturas Pandur para situações de maior exigência, em que seja necessário empenhar capacidades com forças médias, como é o caso das viaturas Pandur. Nós também vamos, a pedido do presidente Zelensky, enviar algumas viaturas blindadas para a Ucrânia. Estamos a falar de blindados M113, serão 14 blindados a serem enviados. São viaturas que servem sobretudo para o transporte de militares. Essas viaturas, as M113 que referiu, servem para esse propósito. Eu julgo que é muito importante aqui esclarecer, até porque algumas vezes vem a público alguma desinformação, que é natural no contexto que vivemos, sobretudo com as redes sociais, que nem sempre providenciam a melhor informação. O que é muito importante aqui referir sobre o apoio que Portugal tem vindo a dar à Ucrânia é que todo o equipamento que nós disponibilizamos, seja de material não letal, de proteção, dos soldados ucranianos, seja algum material letal, é sempre confirmado pelas autoridades ucranianas da sua utilidade e, portanto, tudo aquilo que Portugal tem vindo a contribuir dentro das suas possibilidades é material que é muito útil para a defesa de um país que está a ser atacado neste momento e que deve ter também o apoio daqueles que são os seus parceiros, nomeadamente todos os países da NATO a contribuir para este esforço. E Portugal, além desses 14 blindados que ainda vão ser enviados, já fez chegar à Ucrânia cerca de 180 toneladas de material, dizia há pouco, entre material bélico e não bélico. Na capacidade de material bélico temos enviado armas e munições e, nesse sentido, à volta de 1000 G3 que já foram enviadas para a Ucrânia. O material que nós temos vindo a enviar nesse âmbito do material tal é de facto aquele que referiu. A G3 ainda é uma arma que nós utilizamos no contexto das Forças Armadas Portuguesas. A própria Marinha ainda utiliza essa arma, o Exército evoluiu para uma outra arma, mas ainda ela é utilizada com grande eficácia nas Forças Armadas Portuguesas e também nesse sentido foi algo que nos foi pedido pelas autoridades ucranianas e a que Portugal acedeu. Também gostaria de dizer que o apoio à Ucrânia por parte das Forças Armadas não se resume a material. Nós temos vindo a acolher refugiados da Ucrânia nas nossas instalações militares. Neste momento já acolhemos cerca de 84 refugiados nessas instalações. Temos disponibilidade para cerca de 300, portanto ainda há aqui uma margem que podemos também contribuir para isso. E Portugal também se disponibilizou, em caso de necessidade, para que eventuais pedidos de tratamento no Hospital das Forças Armadas dos feridos em combate na Ucrânia possam ser tratados aqui em Portugal com o contributo
âmbito das Forças Armadas Portuguesas? Temos estado nos últimos minutos a ver várias viaturas, Pandur, mas não só, também viaturas que servem para o abastecimento e a retirada de militares, por exemplo, que sejam feridos em combate. São viaturas que estão ao serviço do Exército, da Força Aérea e também da Marinha. São viaturas ao serviço dos 3 ramos das Forças Armadas. Senhor Comandante Silva Pinto, tem havido nos últimos semanas, desde 24 de fevereiro, desde a invasão, contactos permanentes entre as Forças Armadas Portuguesas e os aliados da NATO e também, obviamente, informações detalhadas sobre as operações na Ucrânia. As Forças Armadas, obviamente não podendo falar das informações que recebem do terreno, estão convencidas que estamos perante um conflito longo ou não? Aquilo que já veio a público pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e que reflete a avaliação da Aliança Atlântica ao nível político-militar, é que podemos estar, como disse, perante a possibilidade de um conflito duradouro, embora seja necessário dizer que nesta ordem internacional muito mais complexa e onde reina a incerteza, ninguém poderá dizer como é que será o desfecho deste conflito armado na Ucrânia. O que todos desejamos é que ele possa ser resolvido pela via diplomática e o papel das Forças Armadas neste contexto tem sido o de uma permanente monitorização e análise da ameaça, com uma prioridade de garantir este esforço acrescido que a NATO tem tido de grande coesão a leste, e a outra função das Forças Armadas, que se faz no recato das instituições, é o aconselhamento militar ao poder político, para que essas missões que nós depois desempenhamos sobre a decisão do poder político possam depois contribuir para que Portugal também seja visto como um coprodutor de segurança internacional e um país credível e útil neste esforço que é coletivo de todos os aliados. E continuam a passar mais blindados, viaturas várias ao serviço dos 3 ramos das Forças Armadas, que Vânia Pereira Correia também estão naturalmente a gerar grande interesse por parte das milhares de pessoas que estão aqui na Avenida da Liberdade, em Braga. Muito, Luísa, bastante interesse. As pessoas continuam aqui, não arredam pé e as temperaturas estão bastante elevadas. Deixamos também esta nota, eu acho que isso já foi referido ao longo da emissão, mas as temperaturas são realmente muito elevadas, mas as pessoas não querem sair daqui enquanto o desfile não acabar, enquanto as cerimónias não terminarem. Mas houve aqui um momento especial, pelo menos para 2 pessoas que eu tenho comigo, são facilmente identificáveis, são boinas verdes, portanto, são ex-paraquedistas. No caso deste senhor, tem aqui 2 gerações. No caso deste senhor, já deixou a boina verde, não é? Em 96, foi assim? 93. 93. De lá para cá, o que é que mudou? O que é que sente que Portugal precisava de fazer? Lá para cá mudou muita coisa na vida militar, principalmente. Ela deixar de ser obrigatória, para mim, é uma coisa que não fez sentido nenhum. Mas pronto. Agora, relativamente à vida, à tropa, mudou muita coisa. Tiraram-nos da Força Aérea e por aí fora agora. O que é que sentiu quando viu o desfile? O que é que sentiu quando ouviu o Ó Pátria Mãe? Um arrepiar enorme. Um arrepiar enorme. Porque eu também participei muitas vezes e cantei muitas vezes. Sim. E juramentos de bandeira, porque eu dei 3 anos e meio de tropa e juramentos. Sabe os passos todos de cor? Aquele que ele escolheu há pouco? Quase. Mas é um orgulho enorme. É um orgulho enorme. E isto arrepia-me um bocado ver estas coisas. Ainda por cima aqui em Braga. É a primeira. Também é a sua terra? É a minha terra e é a primeira vez que eu vejo. Mas é um orgulho enorme. É um orgulho enorme ter essa boina na cabeça. Depois temos aqui outra geração, este senhor, que não é de Braga, que é de Vila Real, isso já nos contou, não é? E que deixou... em? 21, fim de 21, dezembro de 2021. Portanto, é bastante recente. O que é que sentiu? Faço-lhe a mesma pergunta. O que é que sentiu quando ouviu o vosso hino?
E se já alguma vez também chegou a participar? Penso que não. Já participei. Está aqui de fora a primeira vez e o que eu sinto é, como o senhor referiu, é orgulho em ser Boina Verde e, claro, sentir uma certa saudade em prestar serviço a Portugal, aos paraquedistas pessoalmente, porque como o senhor como para mim, é a melhor força que existe aqui de Portugal, que somos nós. Ficamos com estes 2 testemunhos, 2 gerações, muitíssimo obrigada, 2 gerações que vieram até aqui, até à Avenida da Liberdade, para ver este desfile que continua, só viram para deixar E que nunca por vencidos se conheçam. Que por nunca vencidos nos conheçam. Portanto, a deixar aqui esta frase, uma frase que é dos paraquedistas, portanto ficamos aqui com o desfile, as pessoas não querem sair, as pessoas querem ver tudo até ao fim, penso que já estará, não, ainda falta para terminar, mas ninguém quer sair daqui, ninguém quer arredar pé, querem ver tudo até ao fim. E estão espalhados por esta Avenida da Liberdade. São milhares e milhares de pessoas e é fácil de encontrar antigos militares que combateram pelas Forças Armadas. Enquanto as viaturas ainda vão subindo esta avenida, é fácil perceber pelos aplausos que toda esta cidade está empolgada para estas comemorações do 10 de junho. Este senhor que encontramos há pouco também deixa perceber uma ligação às Forças Armadas. Como é que se olha para mais uma celebração do 10 de junho com toda esta demonstração? É uma demonstração realmente que as nossas Forças Armadas estão bem equipadas. Estamos perante um desfile bastante agradável. Pena foi que realmente algumas pessoas estivessem ao sol bastante tempo e que não estava muito forte o sol. Mas este desfile tem ainda um interesse mais particular e também no sentido da sua importância quando se discute e quando se observa uma guerra no cenário internacional, mais concretamente no europeu. Sim, claro. Derivado à situação que nós estamos atualmente na guerra da Ucrânia, isto vem-nos também dar uma certa tranquilidade e que, de uma certa forma, dá-nos um certo alívio também. E, no fundo, também mostra que as nossas forças poderão ajudar, de uma certa forma, também a Ucrânia, que é um desejo, acho eu, nacional. Muito obrigado. Já nos aproximamos, efetivamente, do encerramento do desfile, pelo que se vai ouvindo, sempre com muitos aplausos. E depois das viaturas blindadas Pandur, é a última banda que encerra o desfile militar, um desfile de 2.000 homens, 80 viaturas, 10 aeronaves, uma demonstração da capacidade dos 3 ramos das Forças Armadas neste Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Na conjuntura atual também se levantou o debate sobre se o serviço militar obrigatório deve ou não ser retomado. O general Valença Pinto, antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, acha que esse debate deve ser feito, mas a Ministra da Defesa e o Presidente da República já rejeitaram essa hipótese, dizendo que as Forças Armadas precisam de maior especialização e profissionalização. Não faz sentido este debate, Comandante Silva Pinto? Esse debate, caso venha a ter lugar, as Forças Armadas contribuirão com certeza para ele. O nosso enfoque é, no atual quadro legal, promovermos as melhores condições da instituição militar para que possamos recrutar com maior eficácia e reter as pessoas nas fileiras militares, porque isso sim é agora o nosso atual desafio para colmatarmos, como falámos há pouco, aquele déficit de militares que temos, sobretudo na categoria de praças, mas, como eu dizia, se esse debate, quando for considerado oportuno, nós também poderemos contribuir para ele. O importante, de facto, neste momento, é garantirmos a grande qualificação dos nossos militares e conseguirmos com isso também, que é uma das medidas importantes, essa tal qualificação, também é uma motivação para os jovens, conseguirmos recrutar melhor e mais e depois reter os militares nas fileiras. E para
ter os militares nas fileiras, Ricardo Jorge Pinto, as associações militares têm chamado a atenção para a importância da revisão das carreiras e da parte remuneratória, e aí voltamos à questão do dinheiro, e a Ministra da Defesa já adiou esse debate. Mas aí tem também o apoio de alguns partidos da oposição, em particular à esquerda, que têm chamado a atenção para essa necessidade e que têm, de alguma forma, também pressionado com aquilo que é um processo que politicamente divide os partidos, mas ainda assim suscita aquilo que é uma discussão no interior desse espaço público. Assim como essa questão também do serviço militar obrigatório, que de alguma maneira tem estado ausente até dos programas eleitorais dos partidos políticos, que parecem não dar a isso nenhum tom de prioridade, afastando-se e deixando esse debate dentro das instituições, não dentro do Parlamento. A defesa a ganhar naturalmente uma centralidade enorme na atual agenda política e pública, até pelas circunstâncias de voltar a haver uma guerra na Europa. Nesta altura são já os últimos militares que deixam a parada que foi montada aqui na Avenida da Liberdade, uma avenida central na cidade de Braga, que trouxe milhares de pessoas até à rua. Esse desfile está nesta altura a chegar ao fim. O Presidente da República vai daqui a pouco dar por encerrada essa cerimónia e partir para Londres para a segunda parte desta comemoração junto de uma comunidade portuguesa imigrante, neste caso que reside em Londres, no Reino Unido. É essa a segunda parte das comemorações, retomando também um modelo que foi inaugurado por Marcelo Rebelo de Sousa quando chegou à presidência da República, de dividir as comemorações entre uma cidade portuguesa, e este ano Braga foi a escolhida, e uma cidade no estrangeiro onde há uma importante comunidade portuguesa. Augusto Santos Silva, o Presidente do Parlamento, também fará a sua parte. Ele sairá daqui a pouco também rumo a outra comunidade portuguesa, essa mais distante, a comunidade que reside no Canadá. Ele que vai começar pela cidade de Toronto, mas irá também às comunidades portuguesas em Ottawa e Montreal. Estava previsto, naturalmente, que António Costa acompanhasse a deslocação do Presidente da República. É sabido que isso não vai acontecer devido a uma indisposição por parte de António Costa. É a primeira vez que um Primeiro-Ministro não assiste ao desfile militar neste Dia de Portugal, por razões de saúde. António Costa cancelou a agenda e vai ficar por conselho médico a recuperar durante 3 dias, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa ainda ontem ter garantido que não se trata de doença grave, mas que a agenda intensa dos próximos dias desaconselhou que António Costa estivesse presente. Nesta altura é Marcelo Rebelo de Sousa já a dar por terminado o desfile militar. Está previsto que o Presidente da República não saia ainda de Braga sem um último gesto também muito simbólico de cumprimentar os antigos combatentes, aqueles que já estiveram em teatros de guerra bem difíceis a lutar pela pátria. Uma das componentes de Marcelo Rebelo de Sousa também fez questão de não esquecer na sua mensagem de elogio ao povo português.